Louvado seja o Senhor por tudo que Ele faz, mas não somente pelo que Ele faz, acima de tudo, por quem Ele é. É o Deus eterno, é o Deus imutável, é o Deus que nos sustenta com amor fiel, é o Deus que olha para você com amor incomparável, amor indescritível, e já com toda certeza disse ao teu coração nessa manhã: eu amo você. Esse é o Deus que te ama, que cuida de você, apesar da luta, apesar do tempo talvez difícil que você esteja enfrentando ou que venha a enfrentar. Deus não se aparta dos seus filhos. Deus nos ama com amor fiel, com amor leal, sempre atuando com sua graça e providência sobre nós. Irmãos, é com grande alegria que eu retorno à minha igreja, a ocupar o púlpito dessa igreja amada do Senhor Jesus. Depois de um tempo, eu costumo dizer, irmãos falam assim: pastor, o senhor precisa descansar, é merecido. Sim, mas mais do que merecido, necessário, né? A gente sabe que, no fundo, a gente nada merece. Aliás, se merecêssemos algo, e merecíamos, era a condenação eterna. Mas Deus, por graça e misericórdia, nos alcançou. E, segundo as Escrituras, nos transportou do império das trevas, completem vocês, para o reino do seu Filho, a sua maravilhosa luz. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, voltamos aí animados, eu e a Meire, descansamos bastante. Pela primeira vez nesses 30 anos de ministério, não levei notebook para as férias, para fazer nada. Botei, como diz o pessoal lá no Nordeste, tivemos lá no Nordeste, minha cabeça chata não é à toa, filho de alagoana, colocamos o chinelinho de não fazer nada e guardamos barriga para comer comidas boas. Coisa boa, é o Nordeste. Você não foi ao Nordeste, visite. Vá à Bahia, vá a Pernambuco, vá ao Rio Grande do Norte, vá às Alagoas. Coisa boa, muita coisa boa para a gente ver. E voltamos com o coração animados, em meio ao ânimo também, algumas notícias que mexeram com o nosso coração pastoral, deixando o coração preocupado, o coração um pouquinho mexido, né? Mas a gente sabe que Deus está no controle da vida dos nossos irmãos, daqueles aos quais amamos, estão de alguma forma passando por um momento difícil. E foi mexido por isso, né, que eu fiquei refletindo. Eu tinha um sermão para trazer nessa manhã, fui preparar agora nessa semana final de férias, mas de acordo com algumas situações que surgiram, Deus colocou no meu coração um salmo, um texto de consolo para a gente, de encorajamento para a gente. Até porque a palavra consolo na Bíblia não nos sugere um consolo passivo que nos leve a ter pena de nós mesmos. Aquela coisa do tipo, ai, tadinho. Não, consolo no grego é poder, é força. E aí eu gostaria que você abrisse comigo no Salmo 46, esse belíssimo cântico de autoria dos filhos de Corá, aquele mesmo Corá da rebelião, aquele Corá que se rebelou contra Moisés, cujo texto está lá em Números capítulo 16, não é? E aí o chão se fendeu e ele foi tragado e foi destruído por causa da sua rebelião. Deus agiu com tanta misericórdia na descendência de Corá, que os seus filhos, que eram levitas, vieram a cuidar das coisas no templo, na casa de Deus, e comporam essa linda canção. Vamos ler de forma alternada então, Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Iniciou a leitura, os irmãos Sarão, em responsa com o pastor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos mares.
Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na fúria os montes se estremeçam. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Vamos ler juntos o verso 11? O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pai, muito obrigado pela leitura da Tua Palavra. Ela por si só fala, nos edificando, nos exortando, transformando o nosso coração. Rogamos agora, pela mediação de Cristo, que seja o Senhor mesmo a nos conduzir nesta fala, na exposição desse texto e na aplicação do mesmo, através do poder do Teu Espírito Santo. Nós oramos em um nome glorioso de Cristo Jesus. Amém e amém. A história nos relata que havia momentos muito difíceis na vida do reformador Martim Lutero, quando as notícias eram terríveis, as notícias eram sombrias. A história relata que parecia que o mundo estava desmoronando ao redor do reformador. O Papa, à época, o excomungava. O imperador o perseguia, o queria morto. A igreja, naquele tempo, estava em completo caos. Nesses momentos de escuridão, uma escuridão palpável, densa, Lutero se voltava para o seu amigo Filipe Melanchthon e dizia: Melanchthon, vem cá, Filipe, vamos juntos cantar o Salmo 46 e deixar que essa gente continue fazendo o pior. Vamos louvar a Deus com o Salmo 46. E sabe por que eles cantavam, irmãos? Eles salmodiavam esse salmo que acabamos de ler, porque precisavam saber que, embora tudo estivesse tremendo aqui embaixo, lá nos céus, tudo estava em completa segurança, nada tremia lá em cima. Eu quero convidar vocês nessa manhã a refletir sobre um tema que, de longe, é um convite ao escapismo. Não é uma fuga, não é fugirmos da realidade que nos é apresentada todos os dias, que procuram chocar a sua vida, procuram confrontar a sua vida, de alguma forma trazer medo, trazer suspeição, trazer insegurança para o teu coração. Mas eu quero fazer um convite a uma realidade suprema, porque somos guardados por Deus, somos preservados por Ele. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, segundo disse aqui o salmista. Por isso eu queria que você refletisse comigo nessa manhã sobre o tema: não tenha medo, Deus está com você. Não tenha medo, Deus está com você. Você pode repetir comigo o tema dessa manhã? Não tenha medo, Deus está com você. Vire para o irmão que está ao seu lado e diga isso. Diga para ele. Por que a gente precisa ouvir isso nessa manhã? Por quê? Porque a vida, irmãos, é um oceano indomável.
Nós tivemos o privilégio de... Já viu a cor do pastor, né? E não é a cor do pecado. Mas nós tivemos o privilégio de visitar muitas praias no litoral, principalmente o litoral sul de Pernambuco e praticamente todo o litoral de Alagoas. Alugamos um carro e saímos varrendo todo o litoral alagoano e parte do litoral pernambucano. E os mares do Nordeste são muito especiais. Ainda tenho no meu planejamento visitar Natal, visitar Piauí, visitar João Pessoa. Começamos na Bahia 2 anos atrás, Porto Seguro, Arraial da Ajuda, Trancoso. E a gente vê aquele marzão, não é que seja tão bonito ou mais bonito que os mares aqui do litoral do Rio de Janeiro, mas a gente percebe algumas nuances, né? Mas o fato é que quando a gente olha para o mar e a gente vê a imensidão que ele traz para a gente, ao mesmo tempo que isso traz uma certeza de que é algo belo, uma beleza tão profunda e natural, olha, como dizia meu avô, o mar não tem cabelo. Que a gente às vezes quer se aventurar numa praia um pouco mais brava. Uau, o que é isso? A vida da gente é exatamente assim, né? E eu conheço situações que a minha igreja tem passado, a minha congregação tem vivido aqui, e sei que existem situações muito complexas, desafiadoras como um grande mar diante da igreja. Um mar indomável. Situações onde irmãos aqui dessa congregação estão lutando contra problemas graves em sua saúde. Pessoas aqui estão preocupadas em se manter no seu emprego, porque hoje a situação não é tão fácil como se acha que o é. Pessoas aqui que estão lutando contra o desemprego. Irmãos que temos acompanhado de perto, que estão vivendo realidades cujas demandas emocionais comprimem a alma. Se o seu não ter medo for baseado na sua segurança, baseada talvez na prosperidade da sua conta bancária, na sua saúde que agora está equilibrada, saúde boa, ou na estabilidade de um governo, de qualquer esfera que seja, municipal, estadual, federal, você vai ter medo. Você vai ter medo. Porque nada é certo, nada é de fato absolutamente seguro dentro dessas áreas demandadas na tua vida. Mas deixa eu dizer uma coisa para você em alto e bom som, com muito amor no meu coração. Mas se a sua coragem, se o seu ânimo, se a sua esperança, se a sua expectativa de solução, de encontro com aquilo que vai lhe dar paz e verdadeira segurança, estiver enraizada no ser imutável de Deus, então, e somente então, você, meu irmão, você, minha irmã, será inabalável. Existem 3 considerações que eu quero fazer aqui nesse Salmo de número 46. Mas antes de fazê-las, qual é o contexto em que esse Salmo está sendo composto, está sendo escrito? Porque antes de mergulharmos no texto, vocês observaram o cabeçalho do Salmo? O Salmo, no cabeçalho dele, isso dada a todas as versões, as traduções da Bíblia, seja ARA, seja ANA, seja qualquer que for, ela coloca lá que esse é um salmo de composição dos filhos de Corá. Como disse no início, ele vai nos lembrar que esses filhos de Corá são Corá, é o Corá da rebelião, que está lá em Números 16. Corá foi o homem que liderou o quê? Uma rebelião contra Moisés. E a terra, ela se fendeu, ela se abriu,
e ela engoliu todos aqueles que estavam ao lado, conspirando com Corá contra Moisés. Mas é interessante que, quando você pega a cronologia de Números, capítulo 16, e você vai até aquilo que os eruditos, os estudiosos do Antigo Testamento, e com maior especificidade, no Salmo 46, passam-se alguns séculos. E a gente percebe que, passados esses séculos, vemos os descendentes deste homem rebelde cantando no templo, exaltando a Deus, dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Irmãos, isso é de fazer cair o queixo e de fazer saltar os olhos. Um homem que tinha uma linhagem e deveria ser exemplo para essa linhagem, esse homem se rebela contra Moisés e, óbvio, se rebela contra o Deus que ordenava a Moisés sobre aquele povo. Mas a sua descendência não foi destruída. A sua descendência foi alvo da graça, foi alvo da misericórdia, foi alvo do perdão de Deus. Você sabia disso? Isso nos faz refletir que a graça soberana do Senhor vai poupar uma linhagem da destruição para que eles pudessem escrever, cantar, contar, relatar sobre um Deus que nos salva da destruição. O cenário desse salmo, historicamente falando, nos conduz a uma guerra iminente. Talvez a ameaça da Síria contra Jerusalém, quando nós estudamos dentro de um contexto dos comentários. Porque ele cita aqui no salmo que as nações bramam, os reinos se abalam. Mas esses que compõem o salmo, que escrevem essa canção, são os filhos de Corá, são esses que são poupados. E eles declaram aqui, e deixam para a gente muito claro, que eles são salvos pela graça, sobre uma segurança que exércitos não podem de forma nenhuma fazer. Então existem 3 verdades gloriosas nesse texto. Anote aí no seu coração, ou anote aí no seu caderninho ou no seu celular. A primeira verdade gloriosa sobre este salmo é que Deus é o nosso melhor refúgio em meio à catástrofe. Eu vou repetir. Deus é o nosso melhor refúgio em meio à catástrofe. Isso está para a gente exarado, registrado, nos versos 1 ao verso 3. Eu releio para os irmãos. Diz o salmista: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem, espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Você consegue observar aqui a linguagem de um cataclisma total, de uma tragédia, montes abalados, terra completamente transtornada. Quando nós vamos colher lá na fonte, na origem textual do que aqui esse texto nos apresenta, que está de acordo com o pensamento hebraico, porque o autor do texto, ele é um hebreu, nós vamos ter a seguinte ideia. Isso é muito importante para a gente nessa manhã. Os montes que ele fala aqui que se abalam, quando Deus faz a criação, quando Deus cria todas as coisas, monte é sinônimo de pilar. Monte é sinônimo daquilo que estruturalmente vai dar equilíbrio, vai dar firmeza. Os montes eram os pilares da criação, o símbolo máximo da estabilidade. Segundo os geólogos, se o Everest, por exemplo, hoje caísse, o mundo entraria em pânico. Você imagina a maior montanha do planeta, com quase 9.000 metros de altitude, quase 9 quilômetros de altura. Se ele tomba, é uma hecatombe, é uma catástrofe. Vocês
percebem? O argumento aqui é o contraste. O mundo, ele pode ser abalado, o mundo pode ser mutável, mas Deus é imutável. O Deus que ama você, o Deus que todos os dias estende a sua boa, poderosa e benfazeja mão para te abençoar. Esse Deus não pode ser abalado. Ele cuida de você. João Calvino, o grande reformador de Genebra, comentando sobre esse texto, ele diz que a fé não nos isenta da visão das ruínas, mas nos dá um lugar onde firmar os pés enquanto nós contemplamos as ruínas. O que Calvino está tentando dizer para a gente, e disse para os de sua época, é que Deus não é um espectador, um mero espectador. Deus é aquele que interage em seu favor porque Ele é socorro bem presente. Ele não vai aonde você está. Ele já está com você. E quando a gente tem essa certeza, a gente não se desespera. A gente não pode se abalar. Porque o Deus inabalável, Ele nos sustenta. E aqui nesse salmo, Deus não é apenas a ideia de um refúgio. Ele é o refúgio. Ele não é uma ideia de socorro. Não é uma ideia superficial de fortaleza. Ele é socorro e fortaleza. Quando suponhamos que a estrutura molecular do universo, criado por Deus, for abalada, se desfizer, Deus permanecerá. Esse é o grandioso e maravilhoso Deus, no qual eu e você podemos depositar toda a nossa confiança. Eu queria, nessa manhã, fazer uma primeira pergunta a você. Quando o chão se abre sob os seus pés, seja um diagnóstico ruim sobre a sua saúde, sobre a notícia também de alguém querido que esteja passando por uma situação desconfortável, trágica, ou algo que abalou as suas finanças, para onde a sua mente corre primeiro? Para onde corre o seu primeiro pensamento? Posso dizer uma coisa para você com todo amor, todo respeito e carinho? Tire os olhos do tamanho da onda. Olhe para o tamanho da rocha. Deus é esse rochedo forte. Eu me lembro quando há alguns anos eu quase me afoguei no mar do Peró em Cabo Frio. Eu fiquei lutando contra as ondas, porque havia uma corrente de retorno. E de repente, eu vi uma pedra, uma rocha, no local onde eu estava, Praia das Conchas, e eu parei de me fixar naquelas braçadas inócuas, não dava em nada. Fixei meu olhar na direção daquele recife. Foi a ele e me agarrei. Esperei as coisas voltarem ao controle para sair dali. O problema é que muitas vezes nós estamos olhando para o tamanho da onda. E eu quero te dizer nessa manhã, meu irmão, minha irmã, que a soberania de Deus é uma espécie de travesseiro
aonde você pode descansar a sua cabeça, repousar a sua cabeça e saber que Ele é quem vai cuidar e administrar o teu sonho, a tua vida. Você está seguro não porque a situação é fácil, porque às vezes a situação está fácil e a gente diz assim, tranquilo, estou seguro. Esquece isso. Mas é porque Deus é onipotente e Deus cuida de você. Então, Deus é o seu melhor refúgio no dia da tribulação, no dia da catástrofe, no dia da tragédia. Mas em segundo lugar, os versos 4 a 7 mostram que enquanto o mundo lá fora parece ser esse mar revolto, porque o salmista fala que existe um reino ou nações que estão bramando, porque as ondas da vida, das crises dos governos, as crises políticas estão tentando sucumbir essas nações. Ele diz que dentro da cidade de Deus há algo diferente. Então, esse segundo ponto que eu queria que você registrasse é que a presença de Deus é a fonte da nossa alegria, é a fonte da nossa segurança. Por isso, diz o texto nos versos 4 a 7, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Olha o que ele declara: jamais, deixa eu dar mais uma ênfase, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz, a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco, diz o salmista de alma cheia e lavada. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. A gente sabe, quando a gente estuda a geografia palestínica, né? Todos aqui já tiveram a oportunidade de ler um pouco sobre, ou muito, sobre Jerusalém, com maior especificidade. A gente sabe que lá em Jerusalém não tem um rio físico tão grande, né? Tão grande como o Eufrates, como o Nilo. Ele tem apenas uma pequena fonte lá em Gion. Lá em Gion. Então, que rio é esse que o salmista fala, que faz uma espécie de comparação para mostrar esse rio que vem lá do trono de Deus, que corre lá do trono de Deus, que está na cidade de Deus. Ele fala da presença providente e graciosa de Deus. Ele faz essa metáfora para dizer que da parte de Deus corre um rio vigoroso, poderoso, límpido, que vai trazer para o nosso coração e vai descedentá-lo com uma pureza que é maior do que as preocupações e tristezas, medos, desânimos, adversidades que nós vivemos e que muitas vezes estão como esse mar agitado dentro do nosso coração. Eu gosto muito de um teólogo do século XVIII, lá do início do século XVIII, chamado Jonathan Edwards. Jonathan Edwards foi o chamado teólogo do avivamento, ou um puritano nascido fora de época. Ele nos lembra que a verdadeira virtude e a verdadeira alegria consistem em consentir com o ser de Deus. E aí ele declara que este rio é a satisfação plena em Deus. Se você olhar comigo, repouse os seus olhos sobre o versículo 4. O que é que diz o versículo 4? Ele diz que este rio, ele alegra a cidade de quem? A cidade de Deus. Este é o rio que demonstra que Deus ali, naquele lugar, Ele é glorificado. E aí a gente se lembra daquela frase do nosso querido pastor John Piper, ministro batista, calvinista, homem cheio da graça de Deus. Ele diz que Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. Percebem, irmãos? Mesmo no cerco, mesmo em meio às suas guerras, existe um rio que desce do trono de Deus, e nós temos este rio hoje para nós de forma muito clara na sua palavra. É a palavra de Deus. Deus está, diz o texto, no meio dessa cidade, aonde hoje você e eu encontramos Deus, aonde Deus está falando com você todos os dias, através da Bíblia, através da sua palavra.
Muitas vezes estamos deixando de beber dessa fonte cristalina, desse rio que sacia a sede da nossa alma, que nos traz uma alegria profunda em meio às adversidades, em meio a tudo aquilo que é contraponto contra você e eu, porque nós não estamos de forma zelosa, não estamos de forma apaixonada, indo ao encontro da sua palavra, estamos indo para fora do seu propósito. O salmista deixa bem claro aqui que a segurança não vem de dentro dos muros de Jerusalém. E muitas vezes nós achamos que o nosso estado de segurança, o nosso se sentir bem, está dentro dos muros da nossa existência. Por quê? Porque nós queremos exercer controle. Porque nos achamos mais seguros quando temos o controle das ações. Não é assim? Comigo é assim, com você seria diferente? Só que a palavra de Deus nos educa. A palavra de Deus nos ensina a abrirmos mão dessa nossa posição de autocontroladores da nossa vida e deixarmos de fato, descansarmos no controle que vem do eterno. Nós não precisamos de autossegurança, nós precisamos de segurança do alto. Segurança que vem de Deus. O Senhor dos Exércitos, Ele está conosco. Você tem buscado alegria nas cisternas rotas do entretenimento e do conforto humano? Você tem buscado se conectar com esse lugar seguro, esse lugar refúgio, através do seu próprio conhecimento, através das coisas que vão te entretendo e te atraindo no dia a dia? A sua segurança, conforme disse no início, não está na sua conta bancária, não está nos seus canudos, diplomas, seus certificados de pós-graduação, não está na dependência de um bom resultado do seu time de futebol de coração. Se fosse assim, o pastor estava lascado por ser torcedor do Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas não está, não pode estar. Porque a Bíblia diz que os impérios, aquilo que hoje está no topo, vai cair. Foi assim com o Império Romano, durante quase 5 séculos. 476 depois de Cristo, queda do Império Romano. Depois de muito, tudo que está lá no topo, tudo vai descer. A Bíblia diz que só existe uma coisa que não passa. Passarão os céus e a terra, mas declaro o eterno: as minhas palavras não hão de passar. É nesse Deus que você tem que estar seguro. É nesse Deus que você tem que se aquietar e dizer: que bom. Não espere a tempestade passar para se alegrar, não, viu, meu irmão? Beba desse rio que desce da cidade de Deus, que vem da palavra de Deus agora na tua vida. Não espera o deserto passar, não. A alegria no Senhor é a nossa força. Se Deus está no meio da nossa vida, como aquele rio está no meio da cidade de Deus, você pode até ser sacudido. A gente sente o sacode, né? Mas a gente não é destruído. A gente jamais será abalado. Em último lugar, o último ensino, a última grande verdade que esse ensino do Salmo 46 nos traz, está aqui nos versos 8 ao 11. Leia, toda a congregação pode ler juntos, leiam o verso 8 ao 11. O que é que diz aí? Vinde, contemplai as obras do Senhor, e as suas ações efetuou na terra. Ele conheceu na terra, até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os cabos no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. a grande tônica, e aí está o gran finale, não do sermão, mas desse texto maravilhoso que é o Salmo 46, está dessa palavrinha: aquietai-vos.
aquietai-vos. E é interessante, irmãos, que este famoso versículo, aquietai-vos, ele não é uma sugestão para um retiro espiritual, onde a gente vai fazer aquela meditação zen, sabe? Tem nada a ver com isso. Aquela coisinha de estar... Trabalha a respiração. Prende o ar, solta o ar. Tem nada a ver com isso. Os irmãos sabem que eu pratico karatê. O pessoal ainda brincou no grupo de pastores por aquele problema em Porto de Galinhas. Reverendo, o senhor está preparado para entrar lá na praia de Porto de Galinhas? Eu falei, rapaz, eu sou de paz. E Deus nos deu o privilégio de compartilhar do amor de Jesus para aquele povo pernambucano, eu, minha esposa e meu filho, e falar de Jesus para eles, as pessoas da barraca, as pessoas que encontramos nas ruas, coisa maravilhosa. Mas no karatê a gente também trabalha a respiração, nada contra, isso faz parte, você conhecer o seu corpo, trabalhar, não é, disciplinadamente, mas isso não tem nada a ver não. Aquietar aqui, quando você faz uma exegese responsável do texto, você vai descobrir, isso aí, não é? Hoje em dia eu digo isso daqui de púlpito, nós pastores perdemos o privilégio, porque qualquer um de vocês pode ter acesso a bom material na internet, pode ter acesso a bom material, estou falando todo não, são poucos, mas tem. E saber fazer o que é que diz o texto lá no original. E a palavra aquietai-vos aqui significa soltar, baixar as mãos, se largar. É isso que diz aqui. Parar de lutar. Porque dentro do contexto do salmo as nações estão em conflito, as nações estão em guerra, é o que diz o salmista. E aqui a palavra de Deus é uma repreensão às nações em guerra. Que elas se aquietem, que elas se apaziguem, que elas passem a confiar em Deus. E Deus está dizendo aqui através do salmista, parem, larguem as armas de vocês, aquietem-se. Acabou a discussão, acabou a guerra, acabou a luta, acabou o tumulto. Eu sou o Senhor, eu estou no meio de vocês, eu sou o eterno, eu sou o Rei dos Reis, eu sou o soberano, diz o Senhor. Eu criei vocês. Irmãos, eu fico imaginando esse dia em que nós, pela graça e misericórdia de Deus, às vezes eu não sei se eu quero continuar vivo ou se eu quero morrer. Estou falando sério. Porque eu fico imaginando, Senhor, nesse dia quando chegar e eu estiver diante do Eterno por graça e misericórdia, e espero não ser consumido, mas eu fico imaginando isso, eu vou estar diante do como é o Eterno. O Deus que ordena todas as coisas, cria moléculas, átomos, o Deus que, por mais que você tente entendê-lo, compreendê-lo, conhecê-lo, Ele está para além das nossas perspectivas, expectativas humanas. Esse Deus que está se apresentando, se auto-apresentando, dizendo, aquietai-vos, acabou, eu sou Deus. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, eminente pastor batista no final do século XIX, ele dizia que esse texto a ignorância é a pior inimiga da paz. Quando o Senhor está dizendo, sabei que eu sou Deus. Conhecer a soberania de Deus é o que silencia a nossa alma. Quando de fato você está diante de Deus, não há argumentos. Quando você está diante de Deus, sua alma se silencia, você se acalma, não porque você tem problemas, mas Ele acalma o seu ser para poder contemplá-lo, para poder perceber a sua grandeza, a sua infinitude, e reconhecemos a nossa finitude, a nossa pequenez. Porque a gente tenta controlar tudo, né, irmãos? A gente tenta controlar os nossos filhos, a gente tenta controlar o nosso futuro, a gente tenta controlar a nossa reputação. E Deus está dizendo, aquiete-se, solte-se. Não é isso que significa a palavra aquietar no original? Solte-se.
Largue-se. Deponha as suas armas. Deponha as suas capacidades. Deponha diante de mim as suas habilidades. Acabou. A ordem aqui é reconhecermos a nossa finitude e a infinitude de Deus. A última pergunta que eu faço a você nessa manhã é a seguinte: qual é a área da tua vida que você está lutando freneticamente para tentar manipular resultados? Ainda que você busque nesses resultados melhorias de condições para o seu relacionamento conjugal, para o seu relacionamento familiar, para o seu relacionamento profissional, para melhorar as suas condições financeiras, tentando provar para as pessoas ou para você mesmo que você é bom naquilo ou bom naquilo outro. Quais são as áreas da sua vida que você está lutando freneticamente para manipular esses resultados? Tentar alcançar esses resultados, recusando-se a se soltar, a se aquietar, para experimentar desse Deus, que é o Deus Todo-Poderoso e que sabe o que de fato é melhor para a sua vida. Muitas vezes achamos que Deus tem que nos dar alguma orientação e nos satisfazer de acordo com aquilo que eu penso que eu preciso. Nós precisamos confiar em Deus, na medida em que Deus, na verdade, Ele não vai dar aquilo que você pensa que você precisa, mas Ele vai lhe conceder aquilo que Ele sabe que é o melhor que você necessita. Hoje tivemos uma aula na Escola Bíblica Dominical, abençoada e abençoadora, sobre a mordomia dos bens, pelo nosso querido irmão professor Diego Sodré. Que aula abençoada, que aula gostosa, que aula profunda, que aula que ensinou o meu coração. Nós precisamos entender que a nossa vida não pode ser administrada por nós mesmos antes de recebermos o comando, a direção, a orientação, a instrução que vem de Deus. Se você estiver tomando as rédeas da sua vida, que é um bem maravilhoso, é o bem maior, mais importante que Deus te deu, e se você estiver tentando tratar também os bens que lhe são oferecidos por Deus, que não são seus, mas para a sua administração, se você não estiver dando o controle a Ele, você estiver experimentando conduzir, tocar a sua vida do jeito que você acha que tem que fazê-la, você está vivendo uma forma de ateísmo prático. Existe um livro intitulado Cristãos Ateus. Já vi irmãos fazendo assim com a cabeça, provavelmente já conhecem o livro, já ouviram falar do livro. É provável que muitas pessoas que são crentes no bairro do Meier estejam vivendo esse ateísmo prático nas suas vidas. Porque negam, na prática, a autoridade de Deus sobre a vida delas. A capacidade de Deus administrar a vida delas, de dar sentido à vida delas. É como se Deus não estivesse no trono. E por isso eu e você precisamos todos os dias orar para que Deus nos leve a um profundo arrependimento sobre a nossa autossuficiência. Porque muitas vezes nós não dizemos, não declaramos, eu sou bom, eu sou o cara. Nisso aqui, pode ter alguém igual, mas melhor do que eu. A gente não fala isso. Se também falasse, né? Cadê o filtro? A gente não fala, mas a gente age. A gente pensa. A gente acaba tendo um comportamento como se fosse. Então, já que o texto nos mostra que
que Deus é aquele que luta por você e que diz a você nessa manhã: aquiete-se, solte-se, largue as suas pretensões, largue as suas habilidades, largue esse medo, largue essa ansiedade, solte-se, aquiete-se. Esse Deus está te chamando, meu irmão, minha irmã, para ser o Senhor da sua vida. Mas, pastor, Jesus é o Senhor e é o meu Salvador pessoal. Presta atenção. Na prática é isso mesmo. Se você fizer uma autoanálise sincera, verdadeira, é isso mesmo? Irmãos, onde nós vemos este salmo se cumprir perfeitamente? Onde vemos a terra tremer e Deus prover refúgio? Aonde que a gente vê isso? Aonde que a gente vê isso? Sabe onde a gente vê isso? A gente vê isso no Calvário. Porque Cristo é o nosso refúgio eterno. Lembra do que aconteceu quando Jesus morreu? Quando Jesus disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Está consumado. O que aconteceu? A terra tremeu. A terra tremeu. As rochas se fenderam. O relato lá dos evangelistas diz que o céu escureceu. O verdadeiro cataclismo do julgamento de Deus, essa catástrofe, ela recai sobre o Filho do Senhor, o Filho do nosso Deus. Então o texto mostra para a gente, lá nos evangelhos, que Jesus entra na tempestade da ira de Deus, para que nós pudéssemos entrar no refúgio da graça de Deus. Por isso que toda a honra e toda a glória é dada a Jesus. Esse é o cerne do evangelho. Jesus sofreu esse abalo, Jesus sofreu esse tremor, a Ele foi imputado o nosso pecado, para que eu e você hoje pudéssemos entrar no descanso de Deus, pudéssemos hoje desfrutar muito mais do que cantar bons louvores, fazer nossas orações, estarmos aqui assentados num ambiente climatizado, pudéssemos ter liberdade de culto, ouvir a mensagem do Evangelho. Meus irmãos, mais do que isso, a Bíblia mostra para a gente que nós podemos todos os dias, independente da situação que aconteça, nós podemos estar refugiados em Deus. Ele é o rio da água viva. Ele, Jesus, é o Deus conosco. Ele é o Emanuel, segundo a sua palavra. Ele é a promessa de segurança final. E isso não depende da nossa força de segurar nas mãos de Deus. Você lembra de uma canção? E essa canção, ela não tem o seu nascedouro na igreja evangélica brasileira. Ela nasce na igreja católica. Mas nós cantamos muitas vezes. Ela diz assim, no seu refrão: segura nas mãos de Deus. Segura nas mãos de Deus e vai. Não temas e não olhes, mas segura. Um pastor presbiteriano, há alguns anos, apenas mudou no segura uma letra e botou seguro. E achei interessante, porque a canção é linda. Então a gente passou a cantar seguro nas mãos de Deus. Não no sentido que a ação parte de mim, mas que parte de Deus, na pessoa do seu Filho. Isso tem fundamento bíblico, porque lá em João 10, 28 e 29, olha o que Jesus declara. Ouçam as palavras do próprio Senhor Jesus, que estão indo ao encontro, convergem para o Salmo 46. Ele diz assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Seguro, Deus me segura, Deus me dá essa certeza. Aí você olha lá para João, ainda nesse capítulo 10, lá no início do verso 25, diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu já disse a vocês e vocês não creem. Olha o que Jesus está dizendo.
Eu disse a vocês e vocês não creem. As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam ao meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Mas aí ele diz assim: mas as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Não tenha medo, viu, meu irmão, minha irmã? Se você é ovelha de Cristo, você está em Deus. Eu vi o pregador recentemente usar uma metáfora, e eu só vou substituir a caneta por esse celular. Ele dizia o seguinte: imagina que esse celular seja você. Agora imagina comigo, você está nas mãos de Jesus. Quem é que pode te tirar das mãos de Jesus? Quem é que pode te arrebatar das mãos de Jesus? Talvez hoje a situação que você está vivendo difícil, talvez algum tipo de medo está aí cercando o teu coração, algum tipo de preocupação em relação à sua saúde, em relação a alguém da sua família, está tentando transtornar o seu mundo interior. Mas eu te pergunto, por mais que isso diga, você vai sucumbir, você vai ser abalado. Não é isso que o Evangelho diz. O Evangelho diz para você e para mim: nós estamos nas mãos de Jesus. Você está seguro nas mãos de Jesus. Nada poderá arrebatar você das mãos dele. Nada, diz a palavra através de Paulo escrevendo aos Romanos, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E Paulo vai considerando uma série de coisas. No final ele diz assim: nada. Ele cita a morte, ele cita a vida, ele cita o inferno, ele cita anjos, ele cita espada, angústia, perseguições. Ele diz assim: mas nada. Nada daquilo que você possa pontuar, nada. Porque você está refugiado em Deus. Porque Ele é o teu socorro e fortaleza. Ele é o teu refúgio bem presente no dia da dor, no dia da angústia. A palavra que eu tenho para vocês, irmãos, é a palavra que nasce da dor de uma notícia que eu recebi essa semana. Mas há tanto conforto em saber que irmãos que amamos podem passar por um momento tão difícil, mas Deus nunca deixa de amparar. A presença de Deus está ali, A Bíblia diz que aquele que nem o seu próprio filho poupou, Ele vai cuidar da gente, Ele vai dar para você e para mim coisas que vão, já nessa vida, trazer um consolo tremendo para o nosso coração. Mas imagina, como diz Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, quando ele declara que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É algo maravilhoso. É o que nos consola. Está compartilhando essa semana com um pastor querido de vocês também, aqui do nosso presbitério, compartilhando um pouquinho essa situação, e ele falava assim: rapaz, pastor é um bicho esquisito, né? A gente sai para descansar, sai de férias, mas a gente não deixa de se preocupar com o rebanho. A gente não deixa de orar pelo rebanho. Eu não sei fazer outra coisa. E eu dou graças a Deus, porque nós temos aquele que é o único Deus,
em quem podemos nos refugiar. Aquele que é o nosso socorro bem presente. Porque Ele nos ama com amor inefável. Ele te ama. E nessa manhã Ele está dizendo para você: eu sou o Deus que traz você para junto de mim. Eu sou o teu refúgio. Eu sou a tua paz. Eu sou o teu consolo. Eu transformo a tua dor em alegria. Eu sou a tua salvação. Você pode curvar sua cabeça nessa manhã? Você pode dar graças a Deus e orar, agradecer a Deus, porque Ele é o seu refúgio e fortaleza na pessoa de Jesus. Não há mais condenação contra você. Aleluia. Declara isso, querido. Ore, agradeça agora ao Senhor.